Efésios 1, versículo de número 13 ao verso de número 14. Hoje nós vamos ler muitos versículos. O pessoal da mesa, da mídia aí em cima, me ajude. Você que está com a sua Bíblia, não feche ela. Nós vamos correr aqui em alguns textos a qual o Senhor quer ministrar nos nossos corações, amém? Quando vocês ouviram a palavra da verdade, repita comigo, palavra da verdade, o evangelho da salvação, e creram nele, foram selados, falam comigo, selados, em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia, repita comigo, garantia, da nossa herança até a redenção daquele que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Coloca os dois versículos para mim junto, não tire da tela. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, obrigado por essa manhã. Nós damos início, Deus, a uma nova jornada, a um novo tempo de aprendizado na tua presença. Fale conosco, Deus, de uma forma poderosa, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Esse texto de Efésios, o apóstolo Paulo, ele está trazendo um entendimento para a igreja. Que entendimento é esse? Quando nós ouvimos a palavra da verdade, que é a salvação para os perdidos, quando você ouve uma mensagem, quando o evangelho entra dentro do teu coração, algo acontece contigo. Quando nós cremos nisso, nós somos selados em Cristo com o Espírito Santo. Repita comigo, Espírito Santo. E ali ele vai dizer da promessa. Que promessa é essa? Jesus disse: é bom que eu vá para que ele venha. Em uma conversa com seus discípulos, ele começa a falar da sua morte, ele começa a falar da sua ida ao céu, e ele diz assim, no final de tudo: meus irmãos, é bom que eu vá para que ele venha. Jesus está trazendo aqui um espanto no meio dos discípulos. Imagina você andar 3 anos e meio com Jesus, 3 anos e meio do lado do mestre, ver ele batizando, ver ele ressuscitando mortos, ver ele multiplicando os pães, peixes, e aí de repente ele olha para você e fala assim, ó, eu preciso ir, e é bom que eu vou, é muito bom eu ir embora, porque quando eu for embora, ele vai vir. Você percebe que Jesus andando no meio de nós, o Deus conosco, o Emanuel, ele gerou muitas coisas, muitos feitos. Mas quando ele vem, quando o Espírito Santo vier, o Espírito Santo da promessa, foi feita uma promessa, ele viria. Vocês vão ter uma garantia, repita comigo, garantia. É como se eu falasse para você assim, ó, essa garrafa, eu vou dar para você aqui, segura aí, pastor Igor. Você só vai entrar na igreja se você tiver essa garrafa na mão. Se você não tiver essa garrafa na mão, você não vai conseguir entrar na igreja ou em algum lugar, para sempre. Você acha que o pastor Igor vai segurar essa garrafa com todo amor, com todo cuidado, sim ou não? É a garantia. Em algumas traduções vai dizer o penhor, em outras vai dizer algo que você conhece, é o calção. O Espírito Santo é a garantia. Do que, pastor? Da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus. O que o apóstolo Paulo está trazendo é o seguinte: vocês ouviram o evangelho da verdade. A água com gás é minha, depois você me devolve. Muito obrigado, Deus te abençoe. Soltou sua garantia. Eu ia tomar. Ah. Nós recebemos essa palavra, irmão. Só que não só precisamos receber a palavra, como andar nela. É como se você andasse todos os dias tendo que se esquivar das artimanhas do diabo, protegendo a sua garantia. É como se você recebesse uma pulseira VIP para entrar em um lugar e você não pode perder aquela pulseira, porque senão a sua vida está arruinada. É como se você recebesse uma joia rara. É por isso que quando conta-se as parábolas, vai dizer: aquele que encontrou o reino de Deus é semelhante a um homem que, cavando um terreno, encontrou uma pérola. Ele vendeu tudo que tinha para comprar o terreno, para conservar a pérola. Esse é o Espírito Santo de Deus na nossa vida. É Ele que nos garante. No final das contas, não é quanto carro você teve,
não é quantas casas você adquiriu, não é o seu patrimônio, não é quantos filhos você teve, nem a vida que esses filhos levaram nessa terra, não é quantos livros você escreveu, nem as faculdades que você fez. No final das contas, só vai entrar nas regiões celestiais quem foi selado por Ele. Não é quantas vezes você pregou na igreja, não é quantas mensagens você ministrou, e nem quantas vezes você serviu a ceia, nem quantas vezes você cantou na igreja, irmão. A única coisa que vai te dar acesso à sua herança, e não é uma herança terrena, não é uma herança dessa terra, é uma herança celestial, é o Espírito Santo de Deus. Um dia perguntaram para Francis Chan, ou Francis Chan, se eu fosse o diabo e quisesse parar a caminhada de qualquer cristão com o Senhor, eu não faria muitas coisas, eu só faria uma: impediria essa pessoa de ter um relacionamento profundo com o Espírito Santo de Deus. O diabo, ele não precisa fazer muita coisa, irmão. O diabo não quer te impedir de vir à igreja, o diabo não quer te impedir de adorar durante as canções. Acredito eu que o diabo olha e até fala assim: ai, que bonitinho, olha como é bonito ele levantando as mãos, chama os diabinhos, vão, olha lá. Porque isso não move basicamente nada no reino espiritual, a não ser a verdadeira devoção com o Espírito Santo de Deus. Vir aqui, levantar as suas mãos não muda se as suas mãos estiverem em posições erradas na segunda ou na terça-feira. Vir aqui cantar louvores não muda nada se a tua língua na segunda-feira está falando mal das pessoas. O que o diabo tem interesse profundo, irmão, é que você não conheça e não se relacione com o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, ele faz parte da Trindade, Pai, Filho e Espírito. E nós nos esquecemos na caminhada do Espírito Santo. Nós nos esquecemos da relação com Ele, nós nos esquecemos da intimidade com Ele, nós nos esquecemos de ter tempo com Ele. Pastor, por que nós nos esquecemos? 3 pontos que fazem a gente se esquecer do Espírito Santo. Primeiro ponto: expectativas terrenas. Anote isso, se você quiser anotar. Expectativas terrenas. Colossenses capítulo 3, verso de número 1 ao 2. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, dediquem-se às coisas que são do alto, onde Cristo está, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto, não nas coisas da terra. Você vai perceber que parte da nossa geração se esqueceu, ou nem sequer valoriza o Espírito Santo. Ele é a garantia, ele é o penhor, ele é o calção que me dá acesso ao céu. Mas nós nos esquecemos do Espírito Santo. Por quê? Porque a gente está com uma expectativa gigantesca nessa terra, irmão. A nossa expectativa são as coisas daqui. E tudo que tem aqui que nos causa sofrimento, ainda que esteja atrelado ao Evangelho, nós recusamos. Não vou na igreja de manhã, por quê? Porque eu preciso dormir, porque a minha semana eu acordo cedo demais, então no domingo eu quero descansar. Não vou participar do curso de noivos, por quê? Porque eu não estou muito afim. Você vai perceber que a nossa expectativa está nas coisas dessa terra. Porque se você precisasse acordar mais cedo para ganhar mais dinheiro, você acordaria. Se você precisasse acordar mais cedo para poder produzir na empresa a qual você produz, você acordaria. Mas quantos de nós estamos disponíveis a acordar mais cedo para ter um momento com o Espírito Santo de Deus? Eu quero pregar o Evangelho real aqui para vocês hoje. Eu não quero ir por uma linha a qual você não conheça. Irmão, vamos ser sinceros. O nosso coração está tão apegado às coisas dessa terra, que nós estamos abrindo mão daquilo que pertence ao Senhor, daquilo que Deus entregou nas nossas mãos, para viver a nossa vida, sim ou não? Nós estamos mais interessados com os nossos desejos e as nossas vontades. Nós estamos fazendo exatamente o que Francis Chan disse. Nós estamos deixando que o nosso relacionamento com o Espírito Santo se esfrie. É como diz a canção: porque pararam de falar do céu, como se Cristo não vai mais voltar. A gente já não fala mais santificação, a gente não quer mais saber dessas coisas, irmão. Eu não sei se essa série continua cheia ou se ela vai com mais pessoas até o final,
Porque se nós fôssemos falar de prosperidade, a igreja estava cheia, porque nós queremos a prosperidade, porque a nossa expectativa são as coisas dessa terra. Nós estamos deixando de lado o que realmente importa, a garantia da nossa herança, o penhor da nossa herança. As expectativas terrenas, o desejo de crescer, o desejo de querer ser alguém, a comparação do que a gente vê na internet, faz com que a gente não abra mão dos desejos da carne, dos desejos passageiros. Eu vou ler um escândalo na Bíblia para você agora. 2 Coríntios capítulo 11, verso de número 23 ao verso de número 29. 2 Coríntios 11, 23 ao 29. São eles servos de Cristo? Eu ainda mais. Devo estar fora de mim para falar dessa maneira, mas trabalhei muito mais. Fui encarcerado mais vezes. Fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos 1. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia como náufrago em alto mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentando perigos nos rios, perigos de assaltos, perigos entre os meus compatriotas, perigos entre gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigo entre os falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, preocupando-me com todas as igrejas. Isso aqui é para nós, pastores. Quem está fraco, que eu não me sinta fraco. Quem é induzido ao pecado, que eu não me queime por dentro. Se devo me orgulhar, que seja nas coisas que me mostram a minha fraqueza. Isso aqui é um escândalo, irmão. Porque se você pedir para alguém segurar só um pouquinho e aguentar só um pouquinho no ministério, eu não. Deus não me chamou para sofrer. Deus não me chamou para viver uma vida assim. Deus não me chamou para me entregar a Ele dessa forma. Nós estamos pegando a nossa garantia, o penhor da nossa salvação. Nós estamos pegando e dizendo: fica guardado aqui no armário, que quando eu terminar de viver a minha vida, eu volto para poder entrar no céu com você. Já não há mais valorização. Fale para alguém que o ministério é sofrimento. Não, eu não quero. Fale para alguém que agora esse é o cenário que ele vai viver. Não, eu não quero. Eu não quero passar frio, eu não quero passar fome, eu não quero passar nudez, eu não quero passar sofrimento, eu não quero as dores. Por quê? Porque tudo isso está relacionado às expectativas boas que nós temos nessa terra. A verdade, irmão, profunda que eu quero falar para você: muitos aqui são evangélicos porque ainda não encontraram provisão e recurso financeiro em outras religiões. Porque quando encontrarem na macumba, quando encontrarem no budismo, quando encontrarem qualquer outra religião, vão para lá. Porque o teu interesse genuíno nunca foi Jesus, nunca foi a salvação, nunca foi a santidade, nunca foi a conversão dos seus pecados. O teu interesse é alimentar o teu ego e ter uma vida próspera nessa terra. Eu tenho uma vida próspera nessa terra? Então tá legal. O sinal disso é o seguinte: temos aqui uma pessoa, descreva para mim, se eu disser, essa pessoa é uma pessoa próspera, essa pessoa é uma pessoa abençoada. Vamos trocar próspera por abençoada. Quando nós dizemos, essa pessoa é uma pessoa abençoada, qual é a primeira imagem que vem na sua cabeça? Ela tem filhos bonitos, ela tem uma casa legal, ela tem um carro bacana. Essa pessoa é abençoada, ela canta na igreja. Essa pessoa é abençoada, ela está nos cultos. Essa pessoa é abençoada. Porque bênção na nossa cabeça está relacionada a essas coisas. Mas eu acabei de ler um texto para você aqui de um dos homens mais abençoados da Bíblia. Qual é a sua expectativa de bênção, irmão? Porque se Deus disser para você que a bênção que Ele tem para você é passar por naufrágio, você vai embora. Porque você está preocupado, não com a garantia da tua salvação, você está preocupado com o teu ego e as expectativas dessa terra. E se o ministério for sofrimento? E se o ministério for perseguição? Você quer que eu vá um pouquinho mais longe? Deus pediu só para você esperar e tem gente que não aguenta.
Deus pediu para você só não fazer isso e você está fazendo. Deus só falou para você, não tem relação com a sua namorada, não transe com ela, e você está transando. Você não consegue esperar o teu casamento. Você não consegue esperar as coisas fluírem como naturalmente devem fluir. Você está abrindo mão do seu penhor, você está abrindo mão da sua salvação, você está abrindo mão daquilo que importa para Deus, para viver as expectativas dessa terra. O Evangelho é escândalo, irmão. O Evangelho é escândalo para aqueles que estão perecendo. É loucura para quem está perecendo. Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Segundo motivo pelo qual nós esquecemos o Espírito Santo. Repita comigo, desejo de controle. Mais uma vez, desejo de controle. Mateus capítulo 16, verso de número 24 vai dizer: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, siga-me. Irmão, nós perdemos o controle em alguma coisa, nós já saímos fora. É um não que o pastor fala para você, você já para. É um não que o seu chefe fala para você, você pede as contas. É um não que o teu marido fala para você, você já fica doida. É um não que a tua mulher fala, você já vira o cão. Por quê? Porque nós temos o costume de controlar as coisas. Tudo tem que estar em perfeita órbita, tudo tem que estar no nosso controle. Mas sabe o que é o Evangelho? Abra mão do seu controle. Sabe por que muitos não são cheios do Espírito Santo? Porque uma das funções do Espírito Santo é conduzir você a caminhos a qual você não gosta. Ele te convence do pecado, da justiça e do juízo. Você já tentou convencer alguém? Para convencer alguém você tem que ir para o confronto com ela. Sabe quem é o Espírito Santo? É aquele que te confronta. Você está errado. Volta lá e pede perdão. Você está errado. Você está falando mal das pessoas por trás. Volta lá e fala que você está fazendo isso. Eu não vou fazer isso. Ezequiel 37, verso de número 1. A mão do Senhor estava sobre mim. Olha que benção. Quando eu digo para você assim, irmão, a mão do Senhor está sobre você, o que você faz? Aleluia, glória a Deus. E pelo seu Espírito, Ele me levou para o meio de um vale de ossos secos. Não, mas a mão do Senhor não estava sobre mim? Exatamente, porque a mão do Senhor sobre você não significa que aquilo que você espera que aconteça, mas significa que a vontade de Deus vai ser feita. Ele foi conduzido pelo Espírito, repita comigo, pelo Espírito. O Espírito Santo te conduz e te faz sair do controle. Aquilo que você acha que é o seu controle, Deus tira você do controle. Mateus capítulo 4, verso de número 1. Em seguida, Jesus foi levado pelo Espírito, repita comigo, pelo Espírito, ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus, o Espírito Santo pega ele e fala: venha, você vai ser tentado 40 dias. Poucos têm relacionamento com o Espírito Santo dentro da igreja. Eu afirmo e reafirmo, a grande maioria nem sabe quem é o Espírito Santo. Porque se soubesse quem é o Espírito Santo, não estaria fazendo o que estão fazendo. Não estariam desprezando ou menosprezando aquilo que Deus colocou. Estariam obedecendo, ainda que fuja da tua vontade. Deus mandou e eu vou fazer. Não estão entendendo o que eu estou pregando? Repita comigo, terceiro motivo. Distrações. 1 João capítulo 2, verso de número 15 ao 17. Não amem o mundo, e nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e a arrogância da vida, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e os seus maus desejos passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aqueles que desejam viver pelo Espírito Santo, eles precisam abrir mão das distrações. Porque quando você acorda e não busca o Espírito Santo, mas busca o seu celular pela primeira vez, e a primeira coisa que você faz é o seu celular, isso é uma distração. Nem toda distração é um pecado, mas toda distração pode me levar a pecar. Filhos são pecados, sim ou não? Filhos são pecados, sim ou não? Fala bem alto, não. Filho é herança, filho é bênção.
Mas se o filho se torna uma distração, isso te leva a pecar, irmão. Eu não vou na vigília porque eu preciso ficar com os meus filhos. Preste atenção. Você não está guardando o penhor daquilo que importa. Porque algumas pessoas deixaram de falar a verdade, deixaram de ter força para falar isso. A sua família não vem em primeiro lugar de Deus, irmão. Se você não vier na vigília porque você quer ficar com a sua família, fique orando dentro da tua casa durante 2, 3 horas. Mas não venha com essa conversa furada para cima de nós, porque isso é mentira. Mas o Senhor está vendo a verdade. Você se convença do que você quiser se convencer. Se faz bem para o teu ego, o problema é seu. Mas as distrações têm nos roubado. Tem um texto que eu não coloquei aqui, mas é um texto que diz assim: o Senhor preparou uma mesa e mandou chamar todas as pessoas que estavam na vizinhança para poder se assentar na mesa, no banquete real. Então o seu Senhor manda o seu servo ir na rua convidar as pessoas: venham, participe da mesa do meu Senhor, participe do banquete do meu Senhor. 3 respostas foram dadas. A primeira foi: eu comprei uma junta de bois e não posso, preciso testá-la. A segunda: eu comprei um terreno e agora eu não posso, preciso testá-lo. E a terceira: eu me casei, porque me casei e não posso ir. Deixa eu te fazer uma pergunta: adquirir bens é pecado, sim ou não? Ter terrenos, casa, ter família é pecado, sim ou não? Casamento é pecado, irmão? Mas toma cuidado para isso não ser uma distração, porque tem pessoas abrindo mão do Espírito Santo para viver essas coisas. Tem pessoas abrindo mão da mesa que o Senhor preparou para viver essas coisas. Lucas capítulo 10, verso de número 41 a 42. O Senhor respondeu: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Contudo, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Fala comigo: casa do Pai, casa do Pai. Vocês estão muito preocupados. A gente está preocupado demais com as coisas dessa terra, irmão. A gente está tão preocupado que o fato de você ter que vir à igreja se tornou um peso para você. Como que a gente vai explicar para os apóstolos que morreram pelo Evangelho, que foram açoitados pelo Evangelho, que foram perseguidos pelo Evangelho, que foram atacados pelo Evangelho? Imagina se a gente tivesse uma conversa com eles hoje e falasse para eles assim: ó, é o seguinte, lá em 2025, a gente não vai conseguir ter pessoas para fazer oração na igreja, porque elas não querem nem orar mais no altar. Lá em 2025, a gente vai ter pessoas que dizem que não vão participar de um tempo de oração, porque elas têm um compromisso. Eles vão falar assim: como assim compromisso? O que é isso? Não, é porque elas armaram um outro rolê para elas e elas não estão tão interessadas em buscar o Espírito Santo de Deus. Ah não, mas tudo bem, não tem problema. Mas elas estão buscando na casa delas, né? Não, elas não estão buscando na casa delas, elas não têm interesse. Elas nem sequer sabem quem é o Espírito Santo. Não, mas então essas pessoas estão sentadas nos bancos? Não, elas não estão sentadas nos bancos. São elas que às vezes cuidam das crianças, são elas que recebem as pessoas nas portas, são elas às vezes que tocam e cantam na igreja. Não, peraí, como assim? Como elas querem dar algo que elas não têm? Exatamente, é isso que a igreja está vivendo nos dias de hoje. E a única coisa que a igreja tem para oferecer, para poder atrair as pessoas, é painel de LED, luzes novas, cadeiras melhores, porque a essência do Evangelho já não mais convence as pessoas. Agora elas querem o conforto do Evangelho. Fala que alguém aqui vai ter que sofrer açoite pelo nome de Jesus. O que é que nós estamos fazendo com a igreja, irmão? A sua expectativa de ser cheio do Espírito Santo era que você viesse aqui, nós colocássemos a mão e nós começássemos a ver o poder saindo? Para você ser cheio do Espírito Santo, você tem que se esvaziar de você. E é assim que nós começamos essa série. Eu vou acelerar aqui porque eu estou só na introdução. Nós vamos falar isso todos os dias. Repita comigo: o Espírito Santo, ele não é algo, ele é alguém. Ele representa a terceira pessoa da Trindade. Gênesis 1:26 vai dizer: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. O Espírito Santo estava no princípio de todas as coisas. Gênesis 1:2: e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O Espírito Santo está desde o início.
Em Mateus capítulo 3, do 16 ao 17, vai dizer que quando Jesus foi batizado, desceu-se sobre ele o Espírito Santo de Deus. Ouviu-se uma voz do céu dizendo: este é meu Filho amado em quem me compraz. A Trindade se encontra nesse texto. O Pai falando, o Filho descendo as águas e o Espírito descendo. O façamos se encontra aqui. Eles estão juntos. Salmo 139, verso de número 7 ao 10. Para onde eu poderia escapar do teu Espírito? Se eu for ao mais altos céus, lá tu estás. Se eu for ao mais fundo do Hades, ali também tu estás. Aonde eu vou, o Senhor está. A tua mão está em todos os lugares. A tua presença, Ele é o Espírito de Deus, onipresente, onipotente, onisciente. O Espírito Santo de Deus, ele tem personalidade, irmão. Em 1 Coríntios do 2 ao 10, vai dizer que Deus, porém, revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. O Espírito Santo, ele conhece os pensamentos e as intenções do nosso coração. Ele é um ser que pensa. Efésios 4:30 vai dizer que ele se entristece, não entristeceis o vosso Espírito Santo. A Bíblia está dizendo que ele tem sentimentos. E se Deus, Espírito, tem sentimento, a pergunta que eu faço para você é: qual é o sentimento dele em relação a você? Sabendo que você desprezou ele, sabendo que você já não vai mais para o lugar da oração. Atos 13:2, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse. Ele fala, irmão. O Espírito Santo fala, irmão. Ele fala. Ele fala em todo o tempo. Ele não é um Deus morto. Ele pode estar sendo esquecido por muitos, mas ele fala. Ele fala no mais profundo do seu ser. Você sabe quando é ele que está falando. Não faça isso. O Espírito Santo de Deus, ele tem desejos. Paulo e os seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Ei, eu estou impedindo vocês. O meu desejo não é que vocês vá por esse caminho. Vocês vão fazer aquilo que eu quero que vocês façam. Cuidado quando alguém diz assim, ó: Deus falou comigo, tananã, tananã, tananã. Principalmente quando é numa situação de saída, de abandono, de queda, de largar casamento, de largar algumas coisas. Porque aqui, Paulo queria pregar a palavra. Pregar a palavra. Ele não estava querendo comer um churrasco. Ele estava querendo pregar a palavra. E o Espírito Santo disse: você não vai pregar a palavra. O desejo é meu, não é seu. Muitos de nós colocamos Deus me falou para justificar as nossas vontades. Mas nem sempre o Espírito Santo de Deus falou. Quem está entendendo o que eu estou pregando? Quando uma pessoa diz: Deus falou para mim que eu tenho que sair da igreja. Falou? Mas há 3 meses atrás Deus falou com você outra coisa. E há 6 meses atrás Deus falou outra. E há 8 meses atrás Deus falou outra. Deus não se engana. Nunca tome uma decisão sem perguntar ao Espírito Santo qual é a vontade dele, irmão. Nós atendemos casais de namorado. Nós não, pastor Leandro mais. Eu sinceramente não tenho muita paciência. Peço perdão aos irmãos. Mas é muito, Deus falou para mim que Ele é o homem da minha vida. Deus falou para mim que Ele é a mulher da minha vida. 3 meses depois acabou. E aí? Ah não, é que Deus desfalou. Ué, mas Deus falou ou não falou? Deus mostrou ou não mostrou? Deus falou comigo sobre isso. Mas vem uma proposta diferente, uma proposta melhor, Deus já não falou mais. Porque nós estamos conduzindo a nossa vida, e isso é uma questão de imaturidade, irmão. Preste atenção. É uma correção para você. Não use a frase, Deus falou comigo, se Deus não falou. Porque isso é muito sério. Ai daquele que usar o nome do Senhor em vão. Tem muita gente usando o nome de Deus para fazer coisas que Deus não pediu. Nós precisamos trazer a essência de volta à igreja. Nós precisamos entender que o Espírito Santo de Deus, Ele sabe e Ele sonda os nossos pensamentos e as intenções do nosso coração. A segunda coisa que eu quero que você entenda: não existe igreja sem o Espírito Santo. Repita comigo: não existe igreja sem o Espírito Santo. Atos capítulo 2, verso de número 4, todos foram cheios do Espírito Santo, enquanto eles estavam reunidos. Atos capítulo 5, 32, nós somos testemunhas dessas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe buscam, ou àqueles que obedecem. Atos 11, 12, o Espírito de Deus me disse:
Atos 15, 28, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Atos 20, 23, só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa. Preste atenção, a igreja de Atos é a igreja modelo para nós. A igreja de Atos é a igreja padrão para nós. E na igreja de Atos, o Espírito Santo de Deus era o pastor da igreja. Se você for ler o Novo Testamento, preste atenção que isso aqui é muito interessante. Fala para mim no Novo Testamento que está escrito, ao pastor da igreja tal. Não vai falar sobre o pastor nas cartas de Paulo, quando Paulo vai direcionar. Vai falar ao mestre, ao evangelista, ao profeta. Porque o Espírito Santo de Deus pastoreia a igreja. Ele é a autoridade. É o Espírito Santo que dirige. Eles consultavam o Espírito Santo. Espírito Santo, nós estamos aqui com essa causa. O que o senhor acha? Eu acho isso e isso. Então nós iremos conforme o Espírito Santo disse. Hoje em dia, os pastores fazem reuniões, decidem da cabeça deles, não perguntam para Deus se essa é a vontade de Deus, e fala para a igreja, Deus nos mostrou isso. Não mostrou, irmão. Deus nos conduziu a isso. Não conduziu. Tem gente que nem pergunta para o Espírito Santo. Não existe igreja sem o Espírito Santo, irmão. Não existe isso aqui que nós estamos vivendo sem o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo nesse ambiente, nós viramos um ponto de encontro, nós viramos um clube. Nós viramos uma panelinha, uma casa de show. O púlpito virou palco. Sem o Espírito Santo, a luz que brilha não é mais a luz do mundo. A luz que brilha são as luzes da parede. Não existe igreja sem o Espírito Santo. Se nós fecharmos as portas amanhã desse lugar e falar assim, ó, acabou a igreja, alguém vem aqui, aluga esse prédio, faz um estacionamento, faz uma academia, faz qualquer outra coisa. Não existe igreja sem a presença de Deus, irmão. Mas nós trocamos a presença de Deus pelo layout. Nós trocamos a presença de Deus pelas coisas que atraem. Nós não queremos uma igreja que vai pregar a verdade. Nós queremos uma igreja que vai confortar o nosso ego. Você está certo, irmão. Aquilo que falaram para você, as pessoas estão erradas. É isso mesmo, florzinha de Jesus, Hello Kitty do papai. Nós queremos pessoas que vão dizer que nós estamos certos. Nós não queremos ninguém que vá nos confrontar. Não existe, irmão, preste atenção no que eu estou te falando, igreja sem o Espírito Santo. Então faça uma análise da tua vida e perceba se você está sendo igreja ou não. Porque quando vocês ouviram a palavra, vocês foram selados com o Espírito da verdade. A pergunta é, onde está o Espírito da verdade na sua vida? Cadê o penhor da tua salvação? Aonde você guardou? Aonde você esqueceu? Aonde você deixou? Ele foi esquecido, porém ele é essencial. Sem ele não dá para viver. Sem o Espírito Santo nós não conseguimos caminhar. Pastor, mas um dia eu fui na igreja e eu senti um arrepio, e eu senti um toque, e eu acho que minha vida mudou. Preste atenção, experiências com Deus não é batismo com o Espírito Santo. Olha que interessante, Atos capítulo 9, verso de número 3. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. O apóstolo Paulo estava fazendo uma viagem e uma luz brilhou vindo do céu. Puf, alguém aqui já viu uma luz brilhando do céu na sua direção? Sim ou não? Sim ou não? Beleza. Verso de número 4, ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Você já ouviu alguma vez uma voz audível dessa forma? Sim ou não? Beleza. É tão sério essa voz que as pessoas que estavam ao redor conseguiam ouvir barulhos de trovões. Atos capítulo de número 9, verso de número 9. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu. Alguém aqui já ficou cego durante 3 dias? Já? Fala assim, não. Alguém já ficou 3 dias sem comer e sem beber? Não. Verso de número 17. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Olha que interessante isso aqui, Guina. Ele viu uma luz, ficou cego, não comeu e nem bebeu durante 3 dias. Ele jejuou durante 3 dias. Ele ouviu uma voz dizendo, Saulo, Saulo. E mesmo assim ele não era cheio do Espírito Santo. A prova é, ter um arrepio dentro da igreja não faz você ser cheio do Espírito Santo.
Você quer que eu te fale com todo amor e carinho? A grande maioria que está aqui dentro hoje nunca foram cheios do Espírito Santo e nem batizados por Ele. A grande maioria que está aqui viveram o evangelho almático, o evangelho da alma. Que se alguém parar você na rua, olhar nos seus olhos e falar assim, tá tudo bem? Você começa a chorar igual você chora aqui no culto. Porque o teu problema está na alma. O teu espírito está ressequido. Ele não sabe o que é a presença do Espírito Santo de Deus. E nós estamos conduzindo a nossa vida por experiências. Pastor, como que eu sei que eu sou cheio do Espírito Santo ou que é uma experiência? Atos capítulo 9, verso número 15 ao 16. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer. Repita comigo, sofrer. Mais uma vez, sofrer. Pelo meu nome. Experiência com Deus não sustentarão vocês no dia de sofrimento. O Espírito Santo vai. Ah, eu tive um arrepio na igreja, bacana, foi para casa, passou um sofrimento, teve uma perda, teve uma dor, teve um luto, teve uma destruição, desgraça veio sobre a sua casa. No outro dia você está aqui, eu te louvarei, eu permanecerei de pé na tua presença. Você é cheio do Espírito Santo. Foi embora, não quero mais saber de Deus, nunca mais eu volto, não quero saber de nada. Você só teve uma experiência almática. Você nunca permitiu o Espírito Santo encher sua vida. Mostre-me as suas feridas, mostre as suas dores, e nós veremos se o Espírito Santo de Deus está em você ou se você só é uma balela. Ou se você só é um crente almático, um crente dodói. Alguém coloca o dedo na tua cara, fala que você está errado, você já sai correndo, já briga, já fecha a cara, já sai fazendo picuinha dentro da igreja, fofoca para todo mundo. Mostre-me as tuas mãos, cadê as suas feridas? O apóstolo Paulo está dizendo, não me atormente, eu trago sobre o meu corpo as marcas de Cristo. Que ninguém me moleste a minha cabeça, que ninguém venha falar mal, que ninguém venha me encher o saco, é isso que ele está falando. Porque eu sei as dores que eu passei. A pergunta é, igreja, você está disposto a passar por sofrimento? Porque somente o Espírito Santo de Deus sustenta você no meio dos sofrimentos. Ou o que você está vivendo é uma experiência na alma. Ele é o penhor da tua salvação. Ele é uma pessoa, ele tem sentimentos, ele se importa. Aprenda uma coisa, o Espírito Santo ele não é um evento, ele é a prioridade. Ele não é um evento, não é um culto. Ele tem que ser a primeira coisa que você vai ver ao amanhecer, a primeira pessoa que você vai falar. Ele tem que ser aquele a qual você se apaixona todos os dias dizendo, Senhor, eis-me aqui. Ele é o penhor, Ele é a garantia. Mas nós estamos levando Ele como um evento. Nós estamos em busca de conferências, nós estamos em busca de encontros, nós estamos em busca de situações profetas, porque a nossa expectativa ainda são nas coisas dessa terra. Será que alguém vai falar do meu casamento? Será que alguém vai falar do carro que eu vou ter? Será que alguém vai falar da casa que eu vou morar? Ei, irmão, aquilo que o Evangelho tem para você é sofrimento, dor, perseguição. Está disposto? Porque se você veio em busca da prosperidade, outras religiões podem te proporcionar isso, irmão. Mas se você veio em busca do céu, só o Evangelho salva. Quais são as prioridades da sua vida? Ele não é um evento, irmão. Jesus não começou o seu ministério sem o Espírito Santo. Jesus não deixou os discípulos começarem seu ministério sem o Espírito Santo. Não se case com quem não tem o Espírito Santo. Não namore com quem não é cheio do Espírito Santo. Não faça sociedade com quem não tem o Espírito Santo. Não viva uma vida longe do Espírito Santo. Pastor, eu quero ter o Espírito Santo. O que eu faço? Olha que interessante, Atos capítulo 8, verso de número 18 ao 21, e eu finalizo aqui com você. Atos 8, 18. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro, repita comigo, dinheiro. E disse, dê-me também essa autoridade, para que a pessoa em quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro respondeu, pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Gastamos a nossa vida
em busca de dinheiro. E dinheiro não compra a autoridade e poder de Deus. A gente enlouqueceu. Pastor, eu quero o Espírito Santo. Eu quero essa presença. Eu quero viver isso. Atos capítulo 5, verso de número 32. Nós somos testemunhas destas coisas, bem como o Espírito Santo, que Deus concedeu aos que lhe o... Você quer ter o Espírito Santo, irmão? Não é prata, não é ouro, não é recurso, não é cor, não é raça, não é diferenciação de pessoas. Só uma coisa lhe dá o Espírito Santo de Deus: obediência. Obedeça. Deixa eu te falar uma coisa. As pessoas gastam mais tempo buscando talentos e aperfeiçoamento para executarem os seus ministérios do que gastar tempo de joelhos na presença de Deus. Eu me lembro que quando eu comecei a pregar, eu comecei a procurar alguns pastores. Falei assim: cara, eu preciso aprender a pregar, me ensina. Aonde foi que você estudou? Qual foi o lugar que você aprendeu? Aí eu falei assim: cara, vendo o jeito que esse cara fala, certeza que ele está bebendo da fonte de tal lugar. Ele está assistindo tal pastor. Eu vou começar a assistir esse pastor e eu vou ficar bom também. E eu comecei a assistir um, assistir outro. Eu me lembro que eu saía para fazer caminhada, colocava o fone de ouvido e eu gravava a pregação que eu ia pregar. Eu gravava em áudio, eu lia, gravava e colocava no ouvido. E eu ficava caminhando, ouvindo 5, 6 vezes, para eu não errar na hora de pregar. Eu fui buscando aperfeiçoamento, talento, estudando, lendo, já li diversos livros, todo material que você possa entender, eu já busquei, eu já fiz treinamentos, cursos para pregar, tudo que você possa imaginar de neurolinguística, eu estudei essa parte também, eu fui atrás. Isso te dá, irmão, notoriedade, mas a autoridade que você precisa só vem do céu. Eu não estou falando que você não deva fazer, e nem que você não deva buscar, mas quando eu entendi que eu precisava ir de joelhos, irmão, um dia conversando com um pastor, eu falei para ele assim: cara, como é que você faz, né? Como que é? Ele falou assim: Pablinho, eu oro todo dia, cara. Eu me ajoelho ali com Deus, eu oro todo dia. E eu fui num culto que esse cara estava. E eu lembro sentado no meu lugar. E ele ia, colocava a mão sobre as pessoas e as pessoas sendo cheias do Espírito Santo. E ele se dobrando e chorando diante de Deus, e a glória de Deus descendo, e a casa sendo cheia, milagres acontecendo, e eu olhando para os meus cursos de neurolinguística, treinamentos de não sei o que, ouvindo as minhas pregações, e eu falei assim: cara, de que importa ter talento se eu não tenho ele? De que importa a gente ter tudo isso aqui? Eu acho essa igreja bonita, vocês acham? Agora está ficando, né? Antes era muito feio aqui, agora está ficando um pouquinho melhor. Mas de que adianta? De que adianta ter tudo isso se ele não está aqui? De que adianta fazer tudo se ele não vem? De que adianta buscar tudo se a presença dele não está aqui? De que adianta subir aqui? Eu faço um apelo aos músicos. Eu faço um apelo a quem trabalha nos ministérios dessa casa. A gente reduz tudo. A gente cancela a festa caipira, irmão. A gente cancela culto de não sei o que, culto de não sei o que lá, mulheres, homens, a gente cancela. Porque se for para a gente se sobrecarregar com a obra dele, preocupado e inquieto demais, dizendo que está fazendo para ele, mas estamos longe dos pés dele, melhor a gente parar, irmão. Não foi para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para estar na presença dele. Deus nos chamou para orar. Deus nos chamou para buscar a face dele. Deus nos chamou à obediência. Você quer ser cheio do Espírito Santo, irmão? Que ele seja o seu primeiro pensamento. Eu me lembro, tem uma música que eu não sei cantar. Não sei cantar nenhuma, na verdade. Mas que fala assim: eu acordo apaixonado, passo o dia te chamando, vou dormir desesperado, no meio da noite levanto te chamando. Eu consigo imaginar o cantor levantando no meio da noite, assim, ó, desesperado. Quando eu ouvia ela, eu falei assim: nossa, parece que o cara tá no meio da noite, acordo te chamando. Cadê a essência do nosso coração? Não precisa cantar essa não, tá? Ministério de louvor, fica tranquilo. Mas cadê, irmão? De todo o coração, faz uma análise da sua vida. A gente teve que tirar um culto da semana
para não sobrecarregar algumas pessoas, e a verdade é que muitos estão dando graças a Deus. E se a gente tirar mais um culto, a igreja vai soltar fogos. Tem gente que... Aqui é um desabafo pastoral, de um coração pastoral. Foi por isso que Jesus morreu? É carro que você quer? É celular novo? É dinheiro que você precisa? Procura outra religião, irmão, elas vão te dar. Pode procurar. O diabo falou para Jesus: te darei o reino dos céus e toda a terra, se prostrado me adorares. Irmão, você já tem um caminho, cara. Se é isso que você precisa, tchau. Mas se você quer a presença do Espírito Santo, se você deseja isso daqui, você precisa fazer uma coisa. Você precisa pegar isso aqui, ó, e fazer isso aqui, ó. Eu quero ele dentro de mim. Eu quero ser cheio do Espírito Santo, a ponto disso e eu sermos um. Se coloca de pé em nome de Jesus, eu quero orar com você. Hoje nós falamos sobre o Deus esquecido. Na próxima semana nós vamos falar, assim como vocês receberam o Espírito Santo, andai nele. Nós vamos falar sobre intimidade. E no último, nós vamos falar o poder de Deus. O poder de Deus. Se nessa manhã você chegou aqui, o Espírito Santo de Deus falou com você, irmão, não espere a canção, não espere a minha oração, não espere nada, vem para o altar. Vem para o altar, irmão. Fala: Deus, agora que o pastor falou, eu percebi, o bagulho está embaçado para mim mesmo. Não está legal, está ruim. Eu sei todos os jogos do Mundial de Clubes, eu fico o dia inteiro, mas eu não sei nada da tua presença. Eu não sei nada. Não importa que time vai ser campeão mundial, o que importa é quem é que vai entrar nas regiões celestiais. Não importa se eu vou ter um carro, uma casa, não importa. O que importa é que ele cresça. O evangelho está muito longe, irmão, e aquilo que nós fomos regados vai dar trabalho para desconstruir, viu? A proporção da internet nos alimentou de coisas que hoje o nosso trabalho não é ensinar, é reensinar. É um processo de desalfabetização, porque nós fomos alfabetizados errado no evangelho. É só você pegar as pessoas que são mais antigas, você vai perceber que elas tinham alegria de estar na presença de Deus, de estar numa vigília, no culto de oração. A pastora Bruna falou para mim esses dias: nós precisamos pensar numa nova estratégia para o Enraizados, para que o Enraizados não caia, tal. Eu falei: amor, desde quando eu me conheço por crente, os dois ambientes mais vazios da casa do Senhor vai ser oração e estudo da palavra. Não se frustre, pastor Leandro, se não vier nenhum casal aprender. Você marcar um churrasco vai lotar, mas se você falar, vamos estudar a palavra à luz do evangelho para o nosso casamento, as pessoas não querem. Mas eu quero deixar claro para vocês aqui existem homens de Deus, mulheres de Deus que estão aqui na frente. Nós não vamos deixar a peteca cair. Se você é sério, irmão, vamos se juntar nós que é sério. Se você ama Jesus, vamos se juntar nós. Porque de repente a gente começa a olhar e ver que o mundo está caótico, está tudo uma bagunça, que ninguém mais ama Jesus, ninguém mais honra. Aí nós desanimamos, aí nós queremos nos esconder. Nós queremos ir para dentro da caverna que nem Elias. Ah, mas só eu estou preservando a palavra, só eu estou vivendo o evangelho, eu estou cansado, Senhor. Sabe o que Jesus está falando?
ainda existem 7.000 que não se dobraram. E a minha oração, irmão, eu quero encontrar esses 7.000. Eu quero me encontrar com esses 7.000 que estão de pé ainda. E eu quero falar, cara, eu tô doido para sentar na mesa com essas pessoas e nós falarmos de Jesus. Eu tô doido para sentar na mesa com essas pessoas e o assunto ser: você leu aquele texto, você leu aquele versículo, o Espírito Santo pairá sobre aquela mesa, a presença de Deus enche aquele lugar. Espírito Santo, nós clamamos, levanta os 7.000 nessa cidade que ainda não se dobraram. Levanta os 7.000 nessa cidade que não querem fazer eventos ou shows, que não querem fazer as coisas para atrair a ovelha da outra igreja. Levanta os 7.000 que querem se render, apaixonados pelo Espírito Santo, sem politicagem, sem network, só a palavra, só a palavra, só a palavra, Jesus. Se você quer mais dessa presença, se você é um desses 7.000, se você não quer mais viver a vida que você está vivendo, irmão, vem para cá, eu quero orar com você. Vamos adorar o Senhor em nome de Jesus.